Como escolher a disciplina que eu vou fazer a segunda fase da forma ideal que não prejudique a minha preparação? No vídeo de hoje você vai ver que elementos, que aspectos, que indicadores, o que é que você tem que pensar e levar em consideração na hora de escolher a sua segunda fase. Então, vamos embora. O primeiro ponto que eu quero que vocês levem em consideração são 7 pontos ou princípios que você vai fazer, vai colocar no papel para te ajudar a decidir. Esqueça o qual eu vou passar, qual disciplina eu vou passar, em qual disciplina eu passaria, qual é a mais fácil. Você não vai utilizar esse critério aqui. Você vai utilizar esse aqui. Qual eu vou estudar? Por quê? Às vezes o aluno diz, não, porque disciplina X é mais fácil, todo mundo que faz passa, então eu vou fazer. Eu gosto muito da disciplina Y, mas vou fazer a X que é mais fácil, cai menos peças, as perguntas são mais fáceis, e ele não consegue passar. Por quê? Porque ele tem dificuldade de estudar essa disciplina. Mas, Alan, eu conheço inúmeras pessoas que, por exemplo, queriam advogar na área penal, só estudavam penal e fizeram segunda fase em outra área, como, por exemplo, trabalho, para passar. Depois que passaram, foram para penal. Sim, acontece. Porém, essa pessoa não passou porque trabalho era mais fácil, passou porque estudou. Então ele diz, não, eu passei porque trabalho era mais fácil. Não, você passou porque você estudou. Se ele tivesse estudado dessa forma, se ele tivesse empenhado igual em outras disciplinas como penal, ele também passaria. Então, primeiro qual disciplina eu de fato vou estudar? Qual disciplina eu vou ter vontade de estudar? E não dizer, eu não gosto, odeio essa disciplina, mas vou fazer só para passar. Se você for seguir esse caminho, a chance de dar errado é muito grande. Qual disciplina tem menos peça? Porque se tiver menos peça, eu vou ter que estudar menos peça e aí eu vou conseguir passar, porque a chance de eu errar a peça é menor, então eu vou passar. Isso também é um pensamento que não te ajuda. Você não vai escolher a disciplina pela quantidade de peças, porque a quantidade de peças não é o problema. Alan, como assim a quantidade de peças não é um problema? Imagine que aqui está um gráfico das pessoas que fazem a segunda fase. Nesse azinho aqui estão as pessoas que foram aprovadas. Nesse vermelho todinho aqui, estão as pessoas que foram reprovadas. Então, normalmente você tem uma taxa de reprovação de 60% na segunda fase, passa 40%, passa um pouco mais do que na primeira fase, certo? E o que isso quer dizer? Dos que reprovaram, uma quantidade menor reprovaram por erro de peça. Então, a principal causa de reprovação não é errar a peça. Imagine que em turmas que nós temos de 50, 60, 60, 70 alunos, nós temos 20, 30, 40 que não passaram. Desses 20, 30, 40 que não passaram, 2, 3, 4, 5 erraram a peça. O restante acertou a peça, porém não obteve a nota 6. Então acertou a peça, Alan, acertou. E não passou por quê? Porque não fez boas questões, porque não conseguiu fazer todas as teses de mérito ou teses preliminares ou prejudiciais das peças que ele estava fazendo, da peça que caiu na prova. Então, essas foram as dificuldades do aluno. É a própria fundamentação da peça ou das questões. Como eu vou responder? Como eu vou fazer uma peça que siga o padrão exigido pela banca? Isso faz com que o aluno perca muito ponto. E aí ele soma 1,8, 2 na peça, com mais 2 alguma coisa, até 3 nas questões, e ele não consegue chegar aos 6 pontos. Então, a principal causa de reprovação não é a quantidade de peças. Se a principal causa de reprovação não é a quantidade de peças, isso não tem que ser minha maior preocupação. Eu tenho que me preocupar para não cair aqui. E aí a gente já retoma para o anterior. O meu estudo do direito material e direito processual vai me ajudar a não cair aqui. Então, se eu estou fazendo a segunda fase de trabalho, o meu estudo de direito do trabalho, de processo do trabalho, não necessariamente de peças, vai me ajudar a responder questões. Vai me ajudar a como eu vou treinar bem essas questões. E se eu consigo, por exemplo, tirar 4
ou 5 nas questões, fechar, eu só preciso de 1 ponto ou de 2 pontos na peça. Então, olha só, eu posso ser aprovado com uma peça muito baixa, desde que eu faça boas questões. Então, eu tenho que entender que o estudo é estudar bem o direito material, estudar bem o direito processual, assim como estudar na primeira fase, praticar para saber como fundamentar em questões e nas teses, e aí sim estudar identificação de peça e estrutura de peça. Se você fizer isso, você tem uma grande chance de ser aprovado. Certo? Vamos para o terceiro ponto. Então, olha só, se eu vou escolher pela disciplina que eu vou estudar e ter noção que na segunda fase não é só estudar peça, porque se eu só estudar peça eu não vou passar, eu tenho que ter um estudo muito bom do direito material e do direito processual, eu vou agora no terceiro passo analisar quais são as disciplinas. E aí nós temos 7. Trabalho, que você vai estudar um pouco de direito do trabalho, processo do trabalho, as peças e até algumas vezes, por exemplo, previdenciário, tal. Constitucional, que você também vai estudar, por exemplo, processo civil dentro de constitucional, porque a parte processual você tem o processo constitucional e a parte de processo civil. Direito civil, que vai englobar também, por exemplo, consumidor. Penal, vai estudar a parte de direito penal, processo penal, a legislação extravagante de direito penal e processo penal, obviamente em todas as peças, né? Administrativo, tributário, empresarial. Então você tem as 7 disciplinas que você pode escolher. Veja, para você não ficar só, eu tenho trabalho constitucional, por exemplo. Não, você tem essas 7. Pense nas 7 primeiro. Aí, no próximo passo, a gente começa o processo de escolha. Então, se eu vou escolher pela disciplina que eu vou ter maior capacidade para estudar, eu vou escolher a disciplina que eu tenho mais familiaridade e proximidade. Então, o que é que eu faço? Quais das 7 disciplinas eu não tenho tanta familiaridade? Eu não estudei muito na primeira fase, eu não estudo muito na faculdade, eu não estudo muito... Alan, eu não consigo entender, eu sempre tive uma dificuldade, eu sempre tive uma aversão a essa disciplina. Aí eu vou cortar. Por exemplo, aqui, eu, quando fiz a prova, apesar de ser professor de processo civil, eu fiz a prova em penal, lá em 2016. E é o que acontece. Eu tinha uma dificuldade muito grande em empresarial, em direito tributário, direito do trabalho e direito administrativo. Não eram disciplinas que eu gostei muito de estudar na época da faculdade. Então, se eu não gostava de estudar, eu cortei essas disciplinas do processo de escolha. Foi o meu primeiro corte. Alan, mas você falou um negócio interessante. Você falou disciplinas que eu não estudei muito na primeira fase. Mas como é que eu vou saber disso se a inscrição é logo no início? Tenha calma, que a gente vai para o próximo ponto. E agora, a gente encerra o processo de escolha. Por quê? A gente fez nossos cortes. Se a gente tiver cortado 6 disciplinas, sobrou uma, tá resolvido já. Alan, eu cortei todas, porque eu não gosto de nenhuma. Então, se você cortou todas, você vai ter que descortar alguma. Como? Qual dessas você gosta mais ou qual dessas você odeia menos? Você vai cortar. Você vai, no caso, apagar seu corte. Né? No meu caso, sobrou isso aqui. Então, das 3, o que é que foi que eu pensei? Facilidade gosta mais, você pode alinhar, por exemplo, com seu futuro profissional. Qual delas eu pretendo atuar? Mas, Alan, você disse que você fez penal e hoje você atua no civil. Como é que é isso? Na época, eu atuava no penal. Eu me formei, passei no OAB e atuei como advogado criminal. Então, eu fiz a prova de penal justamente para estudar e aproveitar o momento para incrementar os meus estudos, como eu ia fazer, como eu ia utilizar esses estudos também na atuação profissional. O que facilitou, o que gerou facilidade. Porque havia ali um propósito, não é estudando para passar, é estudando para me tornar um bom advogado, é estudando para crescer profissionalmente, é estudando para conquistar a independência financeira como advogado. Então isso gerou facilidade. E aí eu fiz penal. E aí, anos depois, por questões de profissionalismo também, eu tive que mudar, fazer uma reestruturação da minha carreira e mudar tudo. Né? Vocês escutaram aí que eu falei? Uma mudança de carreira. Então isso pode acontecer. Você pode dizer, eu vou fazer civil porque eu quero atuar no civil. E aí, com o passar do tempo, começa a aparecer oportunidades de trabalho na área trabalhista, na área tributária, e você vai estudar. Não tem problema. Você estuda de novo,
você se atualiza e você atua. Mas isso aqui pode te ajudar. Alan, mas eu não gosto de nenhuma. Eu não quero nenhuma. Então, na minha escolha, eu disse, eu não tenho facilidade em atuar com o constitucional, porque são peças que dificilmente o advogado irá fazer. Ah, quando é que eu, como advogado, vou ajuizar um ADI? Eu pensava assim. Então, eu eliminei constitucional, fiquei em dúvida em duas. Como na minha OAB o processo civil era o antigo e ia mudar, eu também não quis fazer civil pensando no seguinte: eu vou estudar aqui só bexiga aqui, me lascar de estudar em civil para daqui a 2 meses o processo civil mudar. Então a minha OAB foi a última com o processo civil antigo. A OAB seguinte que era processo civil novo. Então eu ia passar 2 meses estudando segunda fase para depois apagar tudo e mudar tudo. Então eu eliminei civil e como eu ia atuar e já atuava no penal, fiquei com essa disciplina aqui. Alan, mas por exemplo, eu não vou atuar, eu não vou ficar, não vou advogar, eu estou fazendo OAB, quero passar, mas não é a minha área de atuação, trabalho com outra coisa. Não tem problema. O que é que você pode fazer? Aí você vem para cá. Normalmente, você tem um período de 2 meses entre a inscrição na prova e o pagamento. Então, se você já viu o vídeo do calendário que a gente publicou aqui no YouTube, vai aparecer em algum canto da tela, eu mostro para vocês isso e eu digo, ó, vai ter um vídeo falando da segunda fase que eu vou explicar melhor. Essa é a hora que eu explico melhor. Por quê? Olha só, quando você faz a inscrição, você pode fazer mais de uma inscrição. Então, vamos supor, eu estava em dúvida em civil e penal. Aí eu me inscrevo em civil, me inscrevo em penal. Vamos supor que eu estou fazendo o 43º exame. As inscrições foram de 6 de janeiro a 13 de janeiro, se não houver adiamento. Eu estou gravando isso antes desses dias, né? Estou gravando ainda em 2024. Então, me inscrevi nos dois, não pago. O que é que vai acontecer? Eu vou ficar do dia ali 13 de janeiro, quando acabaram as inscrições, até o dia 28 de março, que é o último dia para pagamento, no 43º exame, e estudando para a primeira fase. E aí, lembra do que eu disse aqui? Uma parte importante da sua aprovação é o estudo do direito material e direito processual. Se você vai fazer penal, é o estudo de penal, processo penal. Se você vai fazer trabalho, é o estudo de trabalho, processo de trabalho. E assim sucessivamente. Então, se eu estou tendo dificuldade de estudar para a primeira fase alguma disciplina dessa, eu não vou ter também facilidade na segunda fase. Então, eu já vejo que, rapaz, eu gosto, mas eu tenho uma dificuldade para entender. Eu estudo, fico com dificuldade, tenho muita dúvida, mas eu tenho uma facilidade maior nessa outra. Então, já é um indicativo para você, no momento de pagar o boleto só de uma ou só da outra. Aqui você pagar o boleto, você está inscrito, você vai fazer a segunda fase. Alan, eu paguei o boleto das duas, eu me enrolei todinho, me desorganizei. A última, se você pagou primeiro o civil e depois pagou o penal, vai considerar inscrito em penal. Mas existe a possibilidade de você fazer uma alteração lá, mudar. Basta você enviar um e-mail, tendo edital, como é que você diz isso para a FGV, comunicando que você quer alterar a sua segunda fase, dentro de um tempo previsto, certo? Então, o processo de escolha da segunda fase, isso aqui é uma dica, gera esse caminho aqui. Você segue esses princípios aqui, que esse processo de escolha vai te ajudar a ter uma clareza maior na hora de decidir. E essa dica aqui é importante para quem ainda assim ficou na dúvida. Se você veio para cá, já sabe qual é a sua disciplina, já diz, rapaz, eu quero fazer constitucional, eu quero fazer trabalho. Pronto. Não tenha dúvida, não fique fazendo o resto não. Se você já sabe, até a certeza do que você quer, se inscreve em trabalho e acabou. Se inscreve em constitucional e acabou. Beleza? Qualquer coisa, pode deixar as dúvidas aí no comentário. Se inscreve, deixa seu botão aí, gostei, se você tiver gostado. Se você não tiver gostado, só para ajudar o professor, você diz que gostei também, né? A mentira benéfica faz bem, né? Porque você está elogiando a pessoa ali, já dizia Ariano Suassuna. A gente tem que falar mal nas costas, né? Porque é muito deselegante falar na frente. Então você vai, deixa o gostei, né? Como um sinônimo de elegância e educação. E até mais.
Dúvidas nos comentários. Forte abraço, bons estudos, até mais.